Oi, boa tarde. Meu nome é Paulo Carreta. Eu trabalho atualmente na Fundação Bienal, mas o relato de experiência que eu vou fazer é do meu trabalho de coordenação técnica para a digitalização do acervo da Folha, de São Paulo. Bom, para comentar a respeito desse projeto, eu vou falar em dois momentos, né? Um momento que é o percurso da digitalização, que aconteceu entre 1995 a 2010, e o projeto propriamente dito de digitalização, que aconteceu entre 2010 e 2011. E aí eu vou comentar a respeito de barreiras que foram enfrentadas durante esses momentos, que foram barreiras técnicas, tecnológicas, econômicas, de qualidade, de estrutura e de interface. Para a digitalização de 3 jornais, a Folha da Noite, Folha da Manhã e Folha de São Paulo, a partir de 1921. Bom, a primeira barreira, enfim, que qualquer instituição acaba enfrentando, mas que o jornal deixou para enfrentar isso um pouco depois, foram as barreiras técnicas. Ele conhecia pouco da estrutura física do jornal e foi necessário fazer um inventário e diagnóstico da coleção de jornal, que durou 4 anos. E aí percebeu-se que existiam falhas na coleção que precisavam ser recompostas. A partir daí, iniciou-se uma definição de procedimentos para a preservação da coleção, que inseria a preservação digital da coleção. Simultaneamente, existiam barreiras tecnológicas que foram sendo reduzidas durante os anos, e foram impulsionadas também por determinados momentos, como o uso consistente do PDF e a integração dele no sistema gráfico do jornal, a criação de um repositório de PDF para o jornal, a redução do preço dos equipamentos. Foram feitas várias pesquisas para uso de equipamento para digitalização e adotou-se os scanners de microfilmes. A partir dessa compra de scanners, foi feito um projeto piloto para a digitalização das primeiras páginas do jornal. Foram digitalizadas 32 mil páginas e dessa digitalização surgiu um projeto de venda de serviço, de venda de capas de jornal, que chama Capas da Folha. Mas todos esses momentos impulsionaram cada vez mais a digitalização total do acervo. Outro impulso também gerado foram os projetos como o Historical Newspaper, desenvolvido pela ProQuest, ou o Google's News Archive, para a digitalização de jornais. Esses momentos acabavam impulsionando cada vez mais a ideia de digitalização total do acervo. As barreiras econômicas elas foram reduzidas durante todo esse tempo, mas elas se integraram aos interesses do jornal para oferecer um repositório digital que tivesse a memória da sociedade brasileira, ele pudesse também atender os jornalistas que pesquisavam muito a coleção de jornal e pudessem fazer um link entre passado e presente de uma forma mais eficiente. E, claro, como uma proposta de empresa, você tinha que ter um produto para oferecer que podia ser monetizado e você ter um retorno em cima desse investimento. Coincidentemente, todos esses interesses coincidiram com o aniversário de 90 anos do jornal, e foi a partir daí que se decidiu fazer a digitalização total do acervo, que incluía microfilmes, PDFs e papel, material digitalizado e natos digitais. Bom, superadas essas questões técnicas, tecnológicas e econômicas, e o projeto em andamento, foi necessário pensar em condições de acesso para esse repositório. E aí a gente discute questões de qualidade, estrutura e da interface. As questões de qualidade são a questão de resolução e de aplicação de OCR. Os primeiros resultados foram muito ruins, porque o material foi digitalizado a partir do microfilme e você não conseguia ali um resultado muito positivo. Mas, durante o processo, foram feitos ajustes que tornaram aceitável aquela digitalização. Eu não considero uma digitalização perfeita, na verdade, eu considero um repositório de acesso, porque ele não garante características originais da documentação. Por exemplo, como a documentação foi toda feita a partir dos microfilmes, o material está todo em PB e cor já existia no jornal a partir da década de 50.
A estrutura e pontos de acessos. Bom, como foi contratada uma empresa para a digitalização desse jornal, você precisava definir como que o jornal estava estruturado e como era a cadernização e as mudanças que precisariam ser observadas para organizar essa informação dentro do repositório. Foi feita, então, uma pesquisa histórica de toda essa evolução de organização dos jornais, imaginando que são 3 jornais com cadernos diferentes, com organização diferente, com mudanças gráficas. O Brasil sofreu 3 reformas ortográficas. O jornal mudava de paginação alfabética para alfanumérica. Enfim, você tinha que passar uma série de detalhes para que essa organização do jornal, que é natural do jornal, fosse reproduzida no repositório. Essa pesquisa ajudou, inclusive, na questão da produção da interface. Claro, foram definidos pontos de acessos comuns, como o título do jornal, data, busca por palavras, mas existia a necessidade de você fazer uma correlação entre os nomes dos cadernos do passado e do presente, e também uma relação temática entre o conteúdo desses cadernos. Por exemplo, a Folha da Noite, ela tinha os primeiros cadernos mais voltados para a política internacional, a Folha da Manhã mais para a política nacional, que corresponderiam ao caderno primeiro da Folha de São Paulo. Então, toda essa pesquisa foi feita para você criar uma interface que tivesse uma busca satisfatória. Bom, esses momentos definidos, né, já faz algum tempo, o projeto foi lançado em 2011, mas eu acredito que ainda precisam ser discutidos alguns novos desafios com relação a repositórios como esse. Conectividade informativa é uma delas. O repositório ele não se integra ao conteúdo online do jornal que é oferecido diariamente. A curadoria digital ela é feita, mas ela não é feita de uma forma colaborativa. Então, você não tem aí a participação de especialistas ou mesmo do leitor comum para essa curadoria. A visualização de informação ela é muito tradicional ainda, e ela precisaria ser reelaborada. E uma questão que foi pouco discutida aqui, que talvez mereça atenção, e talvez até não foi discutida pela dificuldade, que era a questão de acessibilidade. Assim, esses repositórios são criados e eles não são definidos padrões de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Bom, eu acho que essas são questões que precisam ser discutidas aqui num futuro, e eu só levantei para alinhar com a proposta do evento. Obrigado.